Olá, paz do Senhor. Vou deixar mais uma mensagem para você. O título dessa mensagem: quando acaba a humilhação? Que isso, pastor? Quando acaba a humilhação. Sabia que tem pessoas que ele vive em prova o tempo todo? Tem pessoas que Deus permite ele viver uma vida inteira sendo humilhado, sendo envergonhado na prova. Eu vou te explicar por quê. Você vai aprender por quê. Gênesis 45, de 1 a 7, diz o seguinte: então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, a casa de Faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haver de me vendido para cá. Para a conservação da vossa vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Meu irmão, tema desta mensagem: quando acaba a humilhação? Tem pessoas que Deus, infelizmente, tem que manter ele na prova. Deus tem que manter ele na luta. Tem pessoas que Deus tem que permitir. Não é que Deus seja ruim, mas Deus permite que nós estejamos o tempo todo debaixo de algum jugo, debaixo de alguma dependência, para nós aprendermos a lidar com essas situações. Amado, José, diz a Bíblia, foi vendido pelos seus irmãos. José sofreu rejeição, José sofreu humilhação, José sofreu injustiça, José passou, como o pessoal diz aí, José comeu o pão que o diabo amassou. José sofreu. Tu já pensou, parou para pensar o que é você escutar os teus irmãos: mata ele? Não, não mata não, vende ele. Você já pensou, um menino de 17, 16 anos, o que passou na mente de José tendo sido vendido como escravo? Você já parou para imaginar todas as humilhações que José passou lá no Egito? Você já parou para pensar quantas noites de sono José perdeu? Você já parou para pensar as humilhações? Nós só pegamos o último estágio de José, que Deus levantou ele como governador de todo o Egito. Mas você já parou para pensar tudo que José passou? E tudo que José passou foi por causa dos seus irmãos. Diz a Bíblia que Deus era com José, Deus abençoou José, Deus esteve com José, Deus treinou José a ter rejeição. É assim conosco, meu irmão. Deus tem propósito para mim e para você, mas você e eu vamos ter que aprender o que é rejeição. Nós vamos ter que aprender o que é injustiça. Nós vamos ter que aprender o que é administrar caos. Nós vamos ter que aprender o que é administrar fartura. Nós vamos ter que aprender o que é como chegar no topo e permanecer simples. Porque tem pessoa que quando sobe na vida esquece de todo mundo. Tem pessoa que quando sobe na vida ele começa a pisar em quem está embaixo dele. Aí Deus vai lá e para ele aprender a entrar nos eixos. José, meu irmão, quando ele se tornou todo poderoso, diz a Bíblia que houve uma fome sobre a terra, e os seus irmãos, os seus algozes, os seus carrascos foram lá no Egito para comprar comida. Quando José viu os seus irmãos, o primeiro sentimento de José foi vingança. A primeira coisa que José, não adianta, meu irmão, pensar que não, porque José era ser humano. Tanto é que ele mandou prender os irmãos, tanto é que ele mandou colocar a caneca lá no saco do irmão. O primeiro pensamento de José, a primeira reação de José quando ele viu seus irmãos: eu agora vou me vingar, eu agora vou fazer tudo
tudo que eu sofri agora, eles vão ver o que eu passei. Diz a Bíblia que José, então, ele conseguiu superar, ele conseguiu vencer aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de revide, aquele sentimento de ódio. Diz a Bíblia que José chegou, mandou todos saírem da sala e falou assim: olha, eu sou José, a quem vós vendestes para o Egito. Não vos pese o coração, nem vos entristeçais por haverdes me vendido para cá, para o Egito, porque não foste vós quem me vendeste, mas o Senhor que me mandou diante de vós para a conservação da vossa vida, para fazer de nós um povo grande. Irmãos, José, ele quando teve na sua mão todo o poder de vingança, todo o poder de humilhar aqueles que o humilharam, quando ele teve na sua mão todo o poder de dar em troca tudo que ele recebeu, José estendeu a mão. Quer, meu irmão? Quer antecipar a sua vitória? Esteja pronto a estender a mão para aquele que te humilhou. Quer que a tua vitória chegue logo? O título da mensagem: quando acaba a humilhação. Quer que você saia desse estágio que você está na sua vida? Quer que a sua vida melhore? Vai ser necessário que Deus olhe para o meu coração e para o seu coração, porque Deus, ele vê a imaginação do pensamento do coração. Quantas pessoas falam: não, o dia que eu me formar em professor, eu vou ajudar muito, eu vou dar aula para as crianças carentes. Quando eu me formar em professor, eu vou dar aula para as crianças carentes. Aí Deus olha para dentro do coração dele e ele está pensando assim: é ruim, eu vou dar aula nos melhores colégios do Rio de Janeiro, eu vou cobrar tanto por cada aula. Ele fala uma coisa e ele engana todo mundo, mas Deus está vendo lá dentro do coração dele, meu irmão. Quantas pessoas: não, Senhor, chore tudo, que nós somos cara de pau, meu irmão. Quantas pessoas: Senhor, se tu me deste carro, pai, eu te prometo, papai, eu vou levar pecador para a igreja, Senhor. Eu vou levar os irmãos gordinhos todinho para a igreja. E Deus está vendo lá dentro do coração dele que ele, quando tiver com carro, ele vai ficar com medo de botar 5 atrás. Ele vai pegar só os irmãos magrinhos para não poder estourar os amortecedores. Aí Deus deixa ele na prova, meu irmão. Não adianta nada a gente dizer para o mundo uma coisa, não adianta nada a gente mostrar uma coisa. A nossa vitória só chega quando Deus olhar para dentro de nós e Deus vê que nós vamos estar dispostos a estender a mão para aquele que nos faz mal, meu irmão. É difícil, meu irmão. É difícil. Essa semana retrasada eu vivi isso. Uma pessoa que causou muito mal a um parente meu. Uma pessoa que botou um parente, não vou dizer totalmente meu, mas uma sobrinha da minha esposa. Uma pessoa que fez muito mal à sobrinha da minha esposa. Uma pessoa que criou muito mal a essa menina, que destruiu a vida dela. Ele veio me pedir ajuda 2 semanas atrás. E eu olhei para ele, eu senti raiva, eu senti ódio, e eu senti rancor, e a minha vontade era deixar ele se destruir, ser destruído. A minha vontade foi essa. E eu levei aquele homem lá em casa, e quando a minha esposa, a sobrinha dessa, esse homem, ele causou algo terrível, ele colocou a sobrinha da minha esposa nas drogas. A sobrinha da minha esposa hoje está na mendigância, por causa desse rapaz. E ele então foi lá pedir ajuda desesperado, e ele entrou dentro da minha casa, e quando a minha esposa viu ele, e ela olhou para minha cara, eu falei: Elaine, chamei ela no canto: Elaine, o evangelho é isso, Elaine. Ela falou: tá bom, Roberto, tá bom. E ela com lágrima nos olhos, e nós ajudamos aquele rapaz, e ele sabe o que ele fez. Ele destruiu uma vida, que ele botou a pessoa no crack, e a menina hoje está na mendigância, e ele foi lá em casa. A nossa vontade, a minha vontade como pastor, era pegar ele com muito carinho, muito amor e jogar pela janela. A minha vontade era essa, mas o evangelho diz o contrário. E ali eu estendi a mão para aquele rapaz, e ali eu ajudei ele, e ali eu ajudei ele muito, que era algo muito grave, ele estava com risco até de morrer.
E eu ali, através de conhecimento, nós aliviamos aquele rapaz. Meu irmão, Deus só vai dar vitória para mim, para você. Deus só vai permitir que os nossos adversários, aqueles que querem nosso mal, eles caiam diante de nós quando Deus olhar para dentro do nosso coração e ver que nós não temos o sentimento de vingança, o sentimento de retaliação. Ah, pastor, é fácil? Não é fácil não, meu irmão. Você não sabe como foi difícil para mim. Eu estou sendo sincero para você. A minha vontade era jogar ele pela janela. Mas ali, Cristo, como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si próprio por mim. Eu tive que vencer, você vai ter que vencer. Converse com Deus, fale com Deus. Senhor, eu estou com um sentimento de vingança assim. Senhor, eu falo isso com Deus, meu irmão. Quantas pessoas que nos humilharam, quantas pessoas que falaram palavras contra nós, quantas pessoas que nos desprezaram, quantas pessoas que fizeram pouco caso de nós, que a vontade é você ficar por cima para você só olhar para a cara dele, mas não, Deus tem que olhar, a vitória só vai chegar quando Deus olhar para dentro de nós e essas pessoas não transmitirem nenhum sentimento em nós. Quando nós nos relacionarmos com uma pessoa que nos maltratou, que nos caluniou, que nos difamou, e elas, a presença delas, o comportamento delas, a voz delas, não produzirem nenhum tipo de revolta dentro de nós, Deus só vai nos ajudar quando eu e você olharmos para aquele que nos fez mal e nós sentirmos pena dele, e nós termos misericórdia dele, porque Jesus é assim. Deus abençoe. José só recebeu o triunfo de José foi ali, quando ele perdoou os seus irmãos, quando ele entendeu que os seus irmãos, toda aquela ruindade, José falou assim, ó, vós bem tentaste mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bênção. Se José tivesse com amargura, com ódio, Deus não teria dado continuação ao nome de José. Deus abençoe você.